Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de março, nós vamos meditar de Josué, capítulo 22 ao capítulo 24. E assim vamos finalizar o livro de Josué. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã, porque Ele tem muita coisa, sabe, para revelar a nós nesses capítulos que vamos ler. No capítulo 22, nós temos o retorno das tribos do leste, que vão voltar para a casa deles. A fidelidade dessas tribos foi algo extraordinário. Olhem só, então Josué convocou as tribos de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés, aqueles que tinham recebido o território além do Jordão. Né? E eles haviam prometido, se comprometido com Moisés, né? Que eles ficariam até que todos os seus demais irmãos tivessem conquistado as suas respectivas terras. Então, olha só. Então, Josué convocou eles e disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram os seus irmãos das outras tribos que tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora o Senhor, seu Deus, concedeu descanso aos seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como propriedade, do outro lado do Rio Jordão. Mas tenham muito cuidado para cumprir todos os mandamentos e a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem ao Senhor seu Deus e andem em seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos e apegue-se a ele firmemente e sirvam-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então Josué os abençoou e despediu para que eles fossem para casa. Olha que interessante, né? Chama muito a atenção a fidelidade desses homens aqui, né? O comprometimento deles para com os demais de Israel. E quando Josué os despede, diz para ele: tenham muito cuidado para cumprir todos os mandamentos. Essa ordem é para mim e para você hoje. Tenha muito cuidado. Sabe, não é pouco não é pouquinho, tenham muito cuidado em obedecer à ordem do Senhor. E ele fala aqui, né, andem em seus caminhos e obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se firmemente e sirva ao Senhor de todo o teu coração. Essa ordem é para mim também. Vivemos em dias maus, onde nos precisamos nos apegar fielmente ao Senhor nosso Deus e prosseguir a nossa caminhada. E aí nós podemos ver que eles voltaram para casa com todas as riquezas, né, que eles tomaram dos inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro, e eles receberam a ordem que eles deveriam repartir isso com os parentes que haviam ficado. Ou seja, não, aqueles despojos, aquela riqueza não era somente deles, mas deveriam ser repartida com todos os demais lá. Né? Então nós vemos assim um testemunho lindo dessas tribos, né? E aí, logo em seguida, né, passou-se aí algum tempo, né? E aí eles receberam a notícia do outro lado agora do Jordão, né? Que os israelitas souberam que os membros da tribo de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés, que estava lá do outro lado, teve notícia deles. E a notícia não era muito boa. A notícia tinha dito que o que eles fizeram? Eles tinham erguido um altar de adoração. E aí todos os israelitas, quando souberam disso, se armaram. Toda a comunidade de Israel reuniu, né, uma quantidade de homens para irem guerrear contra eles. Aí você fala: meu Deus, agora há pouco, sabe? Já vai começar as guerras entre eles. Pois é. Aí o que acontece, né? Foi separado das 10 tribos que estavam do outro lado do Jordão,
chefes de suas famílias dentro da tribo da clãs, né? Para que eles fossem verificar essa notícia, né? Antes de que houvesse guerra. Peraí, vamos ter um pouco de cautela, né? Josué diz, vamos mandar investigadores para ver essa notícia quanto a esse altar que está falando que eles ergueram. E aí foi lá, né? E verificaram e eles disseram, não, nós não fizemos um altar de adoração ao Senhor. Fizemos um altar como memorial de que nós temos que adorar ao Senhor, que devemos passar o Rio Jordão porque há um local específico, determinado por Deus, para que ali seja oferecido holocaustos em adoração ao Senhor, né? Em remissão de pecados. E aí tudo ficou bem, né? Houve as suas respectivas explicações e aí hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram todo Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então essa comitiva voltou, né, com essas boas notícias de mais um testemunho dessas tribos, né, que ficaram do outro lado do Jordão, que era, né, a tribo de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés. Então mais um testemunho extraordinário da fidelidade deles para com Deus e que muito nos ensina até o dia de hoje. E aí nós temos no capítulo 23 as palavras finais de Josué a Israel. É isso mesmo. Josué aqui já está finalizando o seu tempo, próximo à sua morte, ou seja, no leito da sua morte, ali bem próximo, né? E ele começa a dar as últimas palavras ao povo de Israel. E ele diz assim, ó, muito tempo se passou desde que o Senhor nos concedeu descanso de todos os nossos inimigos. Josué agora estava bastante idoso, né? E convocou todo Israel com os seus líderes, chefes, juízes e oficiais, né? E disse para eles, eu já estou bem idoso. E aqui, possivelmente, Josué já deve estar com os próximos aí, os seus 110 anos, porque nós vamos ver no último capítulo, né, que ele morreu com 110 anos, então ele já estava próximo. E aqui, quando ele fala que decorreu muito tempo, que era o tempo em que eles já estavam, né, gozando do descanso do Senhor, já de posse da terra, usufruindo de todas aquelas maravilhas, ele está falando aqui de aproximadamente de 20 a 25 anos já, que eles já estavam, né, de posse da terra, usufruindo de todos os benefícios da terra prometida. E aí Josué diz para ele, vocês viram tudo que o Senhor Deus fez por você. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra os seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como as terras das nações que nós derrotamos, desde o Jordão até o mar Mediterrâneo. Essa terra será de vocês, pois o Senhor Deus expulsará de diante de vocês os povos que habitaram ali. E aí ele diz, vocês tomarão posse da terra conforme o Senhor Deus lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Então aqui nós vemos mais uma vez, né? Não é pouco esforço, é esforço ao máximo, é dedicação, porque todos os dias haverá empecilhos para nos afastar de Deus. E Josué sabia disso quando falou essas coisas ao povo ali antes da sua morte, né? E aí diz assim, cada um de vocês fará fugir 1000 homens dos inimigos, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus, né? Então, o que Josué estava dizendo? Olha, vocês vão sempre ter lutas, ter inimigos para vencer, mas não esqueçam de que o Senhor Deus é com vocês, de que ele prometeu e fará fugir até 1000 homens, né, de cada um de vocês. Mas lembre-se de uma coisa, dedique-se com empenho
empenho a amar o Senhor seu Deus. E hoje eu digo, qual é o empenho que eu e você temos em amar o Senhor nosso Deus? Há um esforço, há uma dedicação, há uma escolha para mim e para você hoje, em se dedicar ao Senhor, em amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso empenho, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Este conselho ainda é para mim e para você. E aí nós vamos ver que Josué vai falar do risco que eles corriam, né? De que se vocês se desviaram e se apegarem a costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês e se casarem com eles e eles com vocês, saibam que com certeza o Senhor seu Deus não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, eles serão isca de armadilha contra vocês. Então, Josué está falando do risco, da contaminação que eles teriam, né, dos seus costumes, se eles começassem a casar com mulheres estranhas, né? E aí nós podemos ver que mais uma vez no capítulo 14 Josué diz uma coisa linda: em breve morrerei, irei pelo caminho da terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram e nenhuma delas falhou. E no capítulo 24 nós temos a renovação da aliança com o Senhor. Ele fala que Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e serviam a outros deuses. Mas eu tirei seus antepassados, Abraão, da terra além do Eufrates e os conduzi à terra de Canaã. Então ele está falando que Abraão, a parentela de Abraão era uma parentela pagã que servia a outros deuses. E quando ele chamou Abraão, Abraão obedeceu e decidiu servir somente ao Senhor. Hoje também vivemos numa sociedade pagã onde tantos deuses são erguidos e cabe a mim e a você tomar a decisão de servir ao Senhor nosso Deus. E aí finalizamos, né? Quando Josué diz assim: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Escolha servir ao Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Eu quero abençoar o meu irmão e a minha irmã, e que ele e ela e a sua casa sirvam somente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.